Então eu queria que vocês me ajudassem a receber com honra esse bom marido, bom pai, pastor, uma pessoa que tem nos inspirado durante anos e um ofertante dessa casa, pastor Gidalti Alencar. O que é isso? Jesus, antigamente eram uns púlpitos de madeira desse tamanho. Está sumindo. Daqui uns dias vai ser aquele negócio do Iron Man, que você vai ficar aqui, né? Gente, é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui esta manhã. Vou pedir que vocês se sentem, sintam-se na sua casa, porque isso aqui é a casa de Deus e nós somos filhos do dono da casa, né? Uma alegria muito grande estar aqui com a minha esposa Deise, meu filho Samuel está aí também. Cadê o Samuel? Está por aí em algum lugar? Está lá atrás, né? Então, Samuel é solteiro, ele está com 21 anos, não sei quantos anos a irmã ali tem, aqui está. Depois, né, pode até lá trocar o zap, o telefone, sei lá. E se tiver mais alguma aí, de preferência que já tenha umas finanças boas, porque hoje não está fácil. Gente, é uma alegria tremenda estar aqui com este apóstolo Léo Fusaro, né? E quando eu entrei ali, eu olhei aquela irmã que estava ao lado de rosa, eu falei, caramba, a irmã do Léo tá inteirona. Depois que eu fui saber que ele falou, não, é a minha mãe. Ele está acabado, viu? Está parecendo irmão da mãe, que coisa. E não adianta, a aparência dele não melhorou durante os anos, permanece a mesma. E eu sempre tive trauma, porque todo mundo tem trauma na vida. Minha aparência, graças a Deus, eu nunca tive problema. Eu morei lá na Califórnia nos anos de 80 e eles queriam que eu assumisse o lugar que hoje é do Tom Cruise, mas como eu estava no ministério, eu não aceitei. Mas eu sempre tive um trauma com o negócio de nome. Meu nome é Gidalti. Isso é nome de gente? Gidalti. Aí eu ficava desesperado, mas aí um dia eu tive o privilégio de conhecer Gilai. Aí eu falei, acabou meu problema. Não sou só eu que sofro no mundo. Mas lá na minha casa é o seguinte, Libni, Jair, Geudi, Aristóteles, Jabes, Gineton e Gidalti, fora os outros que morreram, que era Gidélio, eram 18, sobrou 11. Minhas irmãs, Zíbia, Ziza, Zila e Zilami. Olha que coisa. Mão, com o nome bonito que você tem que se alegrar, né? Como eu queria chamar João, Davi, Pedro, mas não consegui, vamos embora, não é verdade? É um prazer estar aqui essa noite com a família tão linda dos Fusaros, né? Eu, na realidade, quando conheci a família Fusaro, ele nem vivo era, né? Ele está com 38, então eu fiz 60, eu fui lá, eu estava com 21 anos de idade, quando eu fui em Uberaba a primeira vez. Alegria ver meu amigo aqui, pastor Alexandre, sua esposa, né? Cláudia, isso me deu muito trabalho no Brasil, por isso que nós mandamos para cá, pastor Alexandre. Meu amigo aqui, pastor Alex Bovo, né? Tive com ele na igreja lá na Espanha. E todos vocês. É importante todos os dias pela manhã, não é fácil, tem dia que não dá. Mas acorde e diz, este é o dia que o Senhor Deus fez. Eu vou me alegrar nesse dia. Todos os dias tem luta. E tem dia que você fala, que dia abençoado, hoje não tive problema. Pai, no fim da noite, já quando você está na cama, vem um telefonema e diz, você soube o que aconteceu? Então aprenda que nós estamos aqui por um período de passagem, ok? A nossa redenção está próxima. Vou repetir de novo, a nossa redenção está próxima. Amém ou não amém? Glória a Deus. Esta manhã nós vamos estar falando um pouco aqui a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, vamos abrir no livro de 2 Timóteo. E eu fico muito feliz porque em 2 anos Deus tem feito grandes coisas aqui. Essa obra, essa igreja crescendo. E eu já vejo pela fé que vai ter que expandir
né? Vai ter que arrumar um outro lugar ou alugar mais aqui do lado, não sei, mas Deus vai fazer, né? Eu pastoreei aqui durante vários anos, na década de 90, não era fácil, gente. Só chegava tranqueira aqui. Só gente fugindo da polícia, fugindo de dívida no Brasil. Hoje é só gente. Rapaz, você fala de gente feia, você precisa ver na minha época como era. Estou vendo aqui, nós estamos num paraíso. Só gente linda. Olha só, aqui do lado direito, do lado esquerdo, na frente. Isso é brincadeira. Mas é um tipo de povo diferente daquele que vinha antigamente. Porque o pessoal vinha aqui, na década de 80, 90, ganhava dinheiro e investia no gadozinho lá que o tio ia cuidar. Quando chegava lá não tinha gado, não tinha galinha, não tinha dinheiro, sumia tudo. Mas hoje nós estamos entendendo que realmente a terra é do Senhor e Ele nos estabelece aonde Ele quer. Então, aonde você for, tome posse daquele lugar, invista, compre, faça como Deus disse ao povo de Israel quando esteve cativo ali na Babilônia. Compre terra, invista. E judeu, gente, é o exemplo para a igreja. Nós não somos, né, imitadores de gregos, de romanos. Somos dos judeus. E judeu, aonde ele está, ele é abençoado. Porque ele chega, planta e toma posse. Então, o mesmo deve acontecer. Quantos aqui querem tomar posse dessa terra abençoada? Amém? Então, glória a Deus. Você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo e pelo tempo que Deus quiser. Amém? Vamos lá. 2 Timóteo, no capítulo 1, vamos ler dos versículos 1 a 5. E depois eu vou citar aqui só 2 Timóteo, capítulo 4, e alguns vai você acompanha melhor. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviam os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Noite e dia, em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. 2 Timóteo 4, eu vou ler alguns versículos. Paulo diz assim: procure vir logo ao meu encontro. O versículo 9. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil ao ministério. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Saudações a Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com seu espírito. A graça seja com vocês. Glória a Deus. Se puder colocar uma água aqui para mim, Deise, essa minha aguinha está aí, já está descontaminada pela minha saliva. Obrigado. Pode ir por aqui. Preste atenção aqui, a nossa vida, ela é resultado de algumas coisas. Primeiro, exemplos que a gente recebe em casa. Raramente você não ouve conselhos de pais e mães, você realmente copia os exemplos. O que você vê seu pai fazendo e sua mãe. Por isso é muito importante cuidar com o que se faz na frente de crianças. Conexões. Você acontece de encontrar conexões na rua, no dia a dia, no trabalho, principalmente na escola. Outra coisa, resultado da nossa vida, são as influências. Isso aqui é muito importante. Uma das coisas mais perigosas e uma das coisas mais importantes, tanto para o lado bom como para o mal, são as influências que você recebe na sua vida. E você é resultado dessas coisas que eu acabei de falar. Exemplos, conexões e influências. E nós seremos lembrados neste mundo por duas coisas. Lembre-se disso.
Você será lembrado amanhã, se você falecesse, você será lembrado pelos problemas que criou e pelos problemas que você resolveu. Sempre lembre-se disso. A gente ouviu aqui o Léo falando sobre a prima que morreu, né? A Noemi, esposa do Levi, já faz 2 anos, e sempre que a gente conversa, eu e a Deise ou com alguém, sempre que lembramos da Noemi, a gente fala, gente, ela era muito alegre. Ela era um sorriso, e abraçava, e gritava, e fazia uma festa. Não lembramos praticamente de alguma coisa errada que ela fez, por quê? Porque o mais forte era a sua alegria. Então, como é que você vai querer ser lembrado? Pelas decisões erradas ou pelas decisões certas que tomamos? Lembre-se disso, você é a pessoa que toma as decisões. Mas vamos aqui tirar como exemplo o apóstolo Paulo. Ele era assassino antes do encontro com Deus. E ali, no encontro que ele teve com Deus em direção à cidade de Damasco, ele decide mudar a sua vida. E se tornou, sabe o que, depois de Cristo? O mais importante homem da igreja que atualmente existe. Você e eu somos resultados, é óbvio, da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, do trabalho dos primeiros apóstolos. Mas Paulo foi o homem que chegou até a Espanha. E com certeza ali da Espanha, Portugal e depois Brasil. Nós somos resultados do trabalho de Paulo, a maior influência do mundo cristão. E Paulo, ele faz uma declaração que eu fico assim, às vezes meio bolado. Ele diz o seguinte, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma loucura isso. Sede meus imitadores. Ele, em vez de falar, olha, vocês têm que imitar Cristo. Mas ele é tão corajoso. E ele tinha uma confiança tão grande no que ele fazia, ele sabia tanto quem ele era, que ele disse o seguinte, sede, olha, me imita que vai dar certo. Você já parou para pensar numa coisa dessa? A vida eterna da pessoa está passando pela vida dele, pelos exemplos dele, imitar o que ele fazia. Querido, não é brincadeira isso. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 2 e 52, melhor dizendo, diz assim, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu conheço muita gente santa, vive até assim, ó, quando você vai conversar. Não é? Quem conhece aí, já veio de igreja católica, você encontra as feiras, elas estão sempre assim. E é óbvio que tem umas que são boas, outras nem tanto boas, outras são ruins. Mas a verdade é que não adianta você estar bem com Deus e não ter comunhão com o próximo. Não vale nada. E da mesma forma, não adianta nada você estar bem com o próximo e não ter comunhão nenhuma com Deus. Jesus, a quem Paulo imitava e quem nós devemos imitar, diz que ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tem que ser completo. Sabe por quê? Não dá para ser cristão um pé na igreja e outro no mundão. Gente, tá um negócio tão complicado. Eu fiz 60 anos de idade agora, parece que tem 30. Meu avô era pastor presbiteriano antes de ter o pentecostalismo no Brasil. Depois meu pai, irmãos, gente, é tanto pastor, tanto crente na família que dá para encher metade do céu. E hoje em dia, tem hora que eu me vejo pensando, quem é crente hoje, quem não é? Não dá, está complicado definir, porque a pessoa vai na balada, bebe todas, sai com todos, e no domingo está tomando a ceia. Como é que dá para entender isso? Aí eu fico perguntando, a graça de Deus vai ter uma porta especial para essa pessoa, ou eu que sou cafona, que não estou tomando todas? Vocês estão entendendo? Está complicado. Antigamente, era o outro extremo, né, Nova? Ah, meu Deus do céu, não podia assistir televisão, era pecado, não tinha televisão. Pai da Gilá é dessa época. Não podia
jogar bola, não podia soltar pipa, não podia isso, não podia aquilo. Meu irmão, você via um crente virando a esquina, na hora você sabia que ele vinha com uma calça tergal, xadrez, dessa que o Léo está usando aqui. Geralmente a camisa era de manga comprida. As irmãs então nem fala, meu irmão, era os cabelão viravam, os cabelos tudo despontado atrás. Às vezes elas ficavam tão revoltadas que não lavavam, já cheirava mal, estava como Lázaro. Mas você batia o olho, você reconhecia, isso é até algo importante, pela roupa. Hoje não dá para saber, porque nem a roupa e nem a atitude da pessoa. Ontem eu estava com a Daisy aqui comendo no Panera Bread, aí na frente tinha uma mulher com uma roupa toda de marca. Mas eu soube que ela era muçulmana por causa da roupa. Como é que reconhecemos os verdadeiros cristãos hoje? Quem é você? Qual é a sua identificação? Existe aqui nesse texto, e vou falar rapidamente, 4 tipos de pessoas que são mencionadas. Número 1, primeiro, os que começaram mal e terminaram mal. Você vai se encaixar num desses 4 grupos. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Há tempo de mudar. Você ainda pode mudar do grupo. Os que começaram mal e terminaram mal. Aqui Paulo fala sobre Alexandre. Ele começou mal e terminou mal. Paulo aconselha a tomar cuidado com ele. Alexandre, o ferreiro, era o latoeiro que trabalhava com bronze fazendo peças. Me prejudicou muito, o Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem, o ritual do culto. Pastor Gidalto, mas hoje em dia não tem mais pessoa que combate, a gente aceita tudo. Mas você que no seu coração reclamou, ficou irado quando o pastor estava aqui dando a mensagem, te ensinando sobre dízimo e oferta, porque tudo que temos, nada é nosso, tudo vem de Deus. A única coisa que temos e somos donos é o nosso tempo, e com o tempo nós trocamos por tudo aquilo que queremos e precisamos, e tudo debaixo da vontade de Deus. Você que fala mal do louvor, você que reclama da roupa verde, da mulher do pastor, batom está muito vermelho, você vai criando, sabe o que? Sementes dentro da igreja, e toda semente plantada, ela não morre, porque palavras são sementes, e palavra não volta atrás, e palavra não volta vazia. Tem como? Eu acho que um dia Deus vai permitir, isso aqui é a minha mente, eu estou aqui conjecturando, ver as palavras que nós soltamos. Eu acho que Ele vai mostrar assim numa bola, acho que vai ser tudo, né? Tipo Iron Man, naqueles negócios que você fica olhando assim. Olha as palavras que você falou, essas aqui da direita são as boas, da esquerda são as ruins. Gente, você vai ver o bolo de palavra ruim sua e só um pouquinho boa. E pelo silêncio que vocês fizeram, é verdade. Não seja como Alexandre. Diga aí para a pessoa, não imite Alexandre. Fala aí para a pessoa do lado esquerdo e direito. Segundo tipo de pessoas, os que começaram bem e terminaram mal. Preste atenção. Rapaz, Deus está falando. O segundo grupo de pessoas, os que começaram bem e terminaram mal. Preste atenção, começar bem é muito fácil. Agora, como se termina é o que realmente vale. Demas é o típico exemplo de alguém que começa bem e termina mal. Paulo diz aqui, durante a primeira prisão, que quando ele estava em Roma, Dimas foi citado como um cooperador na obra de Deus. Olha aqui, o cara era um obreiro. Primeira vez que Paulo esteve lá. Pegou junto. Na época da construção, da reforma. Aí vem a segunda etapa. Na segunda prisão de Paulo em Roma, Demas foi citado como um desertor. Gente, você não tem ideia o valor que você tem na obra de Deus, na casa de Deus. Um dia, e esse dia está chegando, mais rápido do que possamos imaginar.
Você vai se apresentar diante de Deus, nós vamos nos apresentar diante do Senhor, e não vai valer a conta bancária que você tinha, o valor, quantas casas você tinha, quantos carros você comprou. Vai valer sim se você investiu esses bens que Deus te deu na obra do Senhor, mas vai valer o que você fez no reino de Deus. E aí Demas desertou. Sabe o que aconteceu com esse camarada? Sobre ele o apóstolo escreve em 2 Timóteo 4,10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Olha aqui, Tessalônica. Sabe o que acontecia em Tessalônica? De acordo com Estrabão, um historiador como foi Joséfo, ele diz o seguinte, que nessa época Tessalônica tinha um deus Cabirus, e o culto a ele era de excessos enlouquecedores, som de gritos, flauta, tambores, danças frenéticas, impregnados de excessos sexuais. Olha onde o irmão Demas parou. Fala para o irmão que está com o lado, cuidado com o espírito de Demas. Não vá na balada. Gente, o que tem de crente em negócio de balada? A juventude. Vamos aqui ao terceiro grupo. Os que começaram mal, mas terminaram bem. Tem chance para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, ainda há esperança. Começar mal é normal. Tudo que começamos, nós começamos mal, porque não sabemos. Se estamos começando, é porque nunca fizemos. Quem aqui aprendeu a ler, escrever e falar com 1 ano de idade? Ninguém. Então você começa falando as palavras erradas. Esses dias, eu estava não sei aonde, acho que era no Brasil, aí meu filho me ligou, papai, a luz aqui da casa acabou, desligaram, não sei o que. Eu falei, não, paga, tá? Eu liguei para a Deise, falei, eita, Deise esqueceu de pagar. Eu liguei para, não, tá paga, eu olhei aqui, que alívio. Aí eu falei, vai lá na chave, desliga isso, desliga aqui, desligou tudo. Aí eu tenho um amigo meu que é um eletricista, cara que faz tudo. Falei, ô Edu, dá para você passar lá em casa e olhar? Aconteceu isso, ele pegou o carro, foi pertinho, saiu olhando. Aí ele olhou, fez tudo que o meu filho tinha feito. Do outro lado da rua, ele seguiu aonde estava o fio, ele olhou, estava 2 esquilos, durinho, pretinho no chão, queimados. Coitado de mim, que fiquei sem ar-condicionado. Você está vendo? Esquilo tem mais valor do que o ser humano. Aí minha neta passou lá, e ela nasceu aqui e fala aquele português, né? Vovô, o esquilo, morrido, olho abrido no chão. Agora, meu filho falava assim, nós levamos para o Brasil, começou a aprender o português, hoje fala perfeito. Então, se você está fazendo algo errado, não está dando certo, isso é o começo. Vai melhorar. Em nome de Jesus. Vou repetir, vai melhorar em nome de Jesus. João Marcos, esse primo de Barnabé, ele começou mal. Na primeira viagem missionária, ele abandona o apóstolo Paulo. Gente, seria mais ou menos, Léo, você levar Gilai, aí descer ali em São Paulo, vai para Curitiba, primeiro mundo. Aí quando chega lá no Nordeste, ela chega no aeroporto que você está fazendo conexão no Brasil e fala, eu não vou para o Nordeste não. Vou voltar para a Flórida, eu não gosto do Nordeste, não quero ver. Imagina como é que ele se sentiria. E foi isso que esse João Marcos fez com o apóstolo Paulo. É óbvio que ele não sabia quem viria a ser o apóstolo Paulo. Gente, e isso acontece, eu me lembro. E o apóstolo Léo já citou aqui que eu tive o privilégio de interpretar e andar com os maiores pregadores da história da humanidade. Quem já ouviu falar em Jimmy Swaggart? Quem já ouviu falar em Benny Hinn, T.D. Jakes,
Creflo Dollar. A lista vai, gente, praticamente todos os grandes pastores evangelistas, não apenas do Brasil, mas de outras partes do mundo. Eu tive o privilégio de interpretar, de conviver, de brincar, de ouvir. Até conselhos. Morris Cerullo, um dos maiores que já houve na história. Mas este homem aqui, chamado Costa Deer, foi o homem que ajudou a fortalecer, fazer o meu caráter. Ele era um palestino, sua mãe judia, ele nasceu na Palestina, viu todo tipo de guerra, ele era um pouquinho assim, mais baixo que eu um pouco, e ele tinha um bigode, daqueles que virava para cima, e a coisa mais interessante, ele tinha um olho torto, e quando ele conversava com você, você não sabia se ele estava olhando para você ou para a pessoa do lado, aí você ficava assim. E muitas vezes eu interpretei esse homem nas maiores conferências, eu estou falando de pastores mesmo, da Assembleia de Deus ali, Ministério de Belém, 3 mil, 10 mil pastores em Recife, Curitiba, uma coisa impressionante, uma inteligência, uma sabedoria. Esse homem, você ficava desesperado quando estava perto dele. E ele tinha 5 universidades, ele tratou de câncer a mulher do David Wilkerson aqui, nos Estados Unidos, em Nova York. E ele pregava e às vezes, gente, ele falava depois do culto. Naquela época tinha escolas bíblicas que depois do culto tinha reunião, gente. Você acabava de comer 1 hora, aí 2 horas você ia interpretar, não tinha ar-condicionado. Vocês não têm ideia o que era aquilo. Terno e gravata, todo mundo de terno e gravata, aquelas igrejas todas de vida, e às vezes só o ventilador fazia, não servia para nada, aquele trazia mais calor. E aí me dava uma canseira. Lá para 40 minutos, aí eu não conseguia falar dele. Ele dava de direita, que várias vezes ela acertou o meu fígado assim, ele fazia assim, pum! Que isso? Wake up! What's wrong with you? E às vezes, ele fazia outras coisas, ele comia alho demais, era uma comida saudável. O meu modo de alimentar até hoje é diferente, a Deise sabe, por causa dele, a influência dele. Eu não como muita coisa por causa dele. Gente, às vezes a gente estava pregando e ele soltava gases, pum, em cima do púlpito. Era uma coisa impressionante. Você está rindo porque não era você que sentia. Mas este homem, ele trabalhou no meu caráter, ele tinha um amor especial, só que tinha um problema sério. Eu me lembro que quando nós começamos a viajar, ia muito para Recife, ficávamos hospedados no hotel Boa Viagem, aquele branco em Recife, que hoje não existe mais. Na frente da praia tinha uma piscina em cima, aí a gente tinha que acordar às 7 horas da manhã, 8 tomava o café, depois ia para o quarto dele. De 8 até mais ou menos meio-dia, você tinha que anotar um caderno, tudo que aquele homem falava. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 viagem, 2 viagens, mas aí um dia eu fiquei revoltado. Gente, um sol maravilhoso, Recife. E eu ficava sentado, aí de vez em quando eu fazia assim, pela janela, olhando aquela praia. As irmãs desviadas todas lá. Eu, adolescente, um jovem, flor da idade. Aí eu decidi, diga comigo, eu decidi, que eu ia me revoltar contra ele. Aí um dia eu acordei, acabei de tomar o café, vamos para o quarto. Eu falei, hoje eu não vou no quarto. Aí ele entortou o bigode, o olho dele começou a virar. Falei, ele vai me matar hoje. Você vai, não vou. Vai, não vou. Você vai, não vou. Vai, não vou. You are coming, I'm not. Why not? Because I don't want it. You have to explain me why. Você tem que me explicar por quê. Eu falei, no, I don't want it. I have headache. I can't stay inside the room for 5 hours. Não posso ficar dentro do quarto por 5 horas. Você não entende isso. O espírito do João Marcos. E aí finalmente ele me liberou. E eu fui para a praia. Ah, gente, o dia mais feliz da minha vida. E eu olhava lá, via a cabeça, que ele sempre levava um grupo de jovens que ele treinava nas viagens.
Ele era um verdadeiro mentor. Aí, depois de vários anos, eu o encontrei. 97 eu voltei aqui para os Estados Unidos. A primeira vez que eu morei aqui foi em 1983. Uma boa parte de vocês nem vivos estavam. Conversei com ele, tinha reatado as amizades, fiquei bem com ele. Aí passaram-se acho que 1 ano ou 2 depois de 97, foi uma coisa assim, acho que 2 anos. Foi no fim de 98. Eu mudei para Boston, estava na Califórnia. Aí recebi um telefonema: olha, nós vamos fazer uma homenagem à Costa Deer. Ia ser em Buffalo, New York, lá no interiorzão, frio, o maior frio que eu já passei na minha vida. E eu fui para aquela reunião, gente. Cheguei lá, todo mundo. Aí me deram a palavra. E eu comecei a elogiar, falando o seguinte: olha, eu tive o privilégio de interpretar Jimmy Swaggart, Charles e Francis Hunter, Larry Lee, Morris Cerullo, Benny Hinn. Fui falando. Os grandes, mas nunca nenhum deles me influenciou como Costa Deer. Este homem tocou a minha vida porque ele cuidava de mim. Ele não cuidava apenas da posição que eu ocupava para me usar para aquele momento que ele precisava, que não podia fazer sozinho. E aí quando eu fiz todo tipo de elogio, eu olhei para ele. E eu fiquei tão decepcionado. Porque ele não esboçou nenhuma reação, não fez assim, não fez nada. Eu confesso que chorei. Mas sabe por quê? Que ele não teve nenhuma reação. Porque ele estava já dentro de um caixão. Era o velório de Costa Deer. E eu comecei a pensar: se eu pudesse voltar para ouvir os conselhos. Se eu pudesse voltar para ouvir aquelas mensagens depois. Eu fiquei desesperado procurando as anotações que eu tinha feito. E não encontrei. A única coisa que eu guardei dele foi um livrinho assim, que nós traduzimos para o português. E finalmente, depois de muito tempo, consegui com o filho dele um único livro que ele iria lançar. Sabe? O tempo não volta. As oportunidades não voltam. Gente, isso aqui é a coisa mais importante que você vai fazer esta semana. Nós estamos enganados. O mundo não tem resposta mais para nada, para ninguém. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não existe mais presidente de país nenhum. O povo está enganado. Trump vai voltar. Trump nada. Lula voltou. Lula nada. O mundo está debaixo de um sistema, um governo já único. Será que você não entende os sinais da vinda de Cristo? E eu não falo aqui negócio de arrebatamento. Tem gente que Jesus pode vir a qualquer hora. Pode não, tem sinais ainda que tem que acontecer. Eu não vou entrar nesse detalhe aí, porque vem um ensino da igreja católica que tomou conta da igreja evangélica. Mas olha, os sinais estão dizendo que a nossa redenção está chegando muito perto. E não é para ficar com essa cara de medo, não. Vocês deveriam estar pulando, subindo na cadeira, dando glória a Deus. Qual a perspectiva que você tem mais neste mundo? Querido, eu não sei, tem alguma criança aqui? Não? Tem? Algumas aqui. A escola hoje é uma loucura. Faculdades, universidades evangélicas hoje são perigosas para a sua fé. Eu tenho parente meu que se desviou, se tornou, sabe o quê? Ateu, dentro de uma escola da Assembleia de Deus. Está na hora de você se definir. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, está na hora de se definir. Isso é verdade.
Queridos, aproveite. Quando Paulo estava para morrer, preste atenção, ele manda chamar Marcos. Sabe por quê? Porque com certeza eles tinham feito compromisso. Vamos reatar nossa amizade. Deixa aquela briga que aconteceu lá por causa de ministério. A gente não sabe. Paulo também, cá entre nós, era um cara chato pra caramba. Eu, Gidalti Alencar, teria dificuldade para me relacionar com Paulo, porque ele era um cara chato. Você vê, ele foi pregar certa vez e ficou pregando até de madrugada, o cara caiu. Eutico, da janela, sono. Ele orava na praia, ele orava agarrado numa tábua no naufrágio, ele orava dentro do navio, orava na rua, orava na frente dos outros, pregava o evangelho para o rei, pregava para o secretário do rei, ele não tinha medo de nada, a vida de Paulo era uma loucura. E aí, tem algumas pessoas que dizem o seguinte, assim, ó, apóstolo Léo, Paulo morreu só com uma capa e um pergaminho. Deixa eu contar um negócio para vocês. Se fossem pagar os direitos autorais dos escritos de Paulo, hoje ele seria mais rico do que o Warren Buffett, do que todo mundo junto. Riqueza terrena e a riqueza, nós vamos ver Paulo. Ah, meu Deus! Se define. Não importa a maneira que você começou. Vamos aqui para o quarto tipo de pessoas, eu já estou encerrando. Os que começaram bem e terminaram bem. Teve só uma pessoa. Timóteo. Timóteo era um aprendiz de Paulo. Apprentice. Esse camarada, ele ficou ao lado de Paulo o tempo todo, como Josué ao lado de Moisés. Tito. A Bíblia diz que ele estava trabalhando, começou e acabou bem. Lucas estava também com Paulo. Tem várias pessoas. Então, deixa eu te contar uma coisa aqui. Imite aquilo que for bom e necessário. É sempre aquela desculpa, né, pastor Alexandre? Não, todo mundo estava fazendo e eu estava lá. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Faça assim comigo, olha, todo mundo, levanta as mãos. Olha aí para os seus pés. Tem alguma coisa amarrada no irmão do lado da direita, da esquerda? Não! Então isso significa que você é livre para tomar decisões e atitudes. Diga comigo, eu sou livre! Agora é aquela coisa, você é livre tanto para fazer o mal como para fazer o bem. Aí a escolha é sua. Lembrando-se que toda semente, ela vai dar um fruto. Toda semente vai dar um fruto. O que é que você vai semear esta semana? Paulo se alegra com Marcos, e aprendemos algumas lições. Ele não ficou 100% desapontado com as pessoas. A gente estava conversando, meu amigo, você não tem ideia o que é ser pastor. Não tem ideia, não pense que é um glamour estar aqui em cima, não. Que o cargo, o peso é muito grande. Meu pai foi perseguido, eu fui perseguido, nós fomos perseguidos pela igreja lá de Roma. Muitas vezes, teve lugar que meu pai teve que mudar de cidade porque não podia comer, não tinha comida, que o chefe da igreja lá de Roma proibia vender para os crentes. Gente, hoje é muito fácil, a quem muito é dado, muito é requerido. Será que você já convidou algum amigo para vir à igreja? Vai chegar um dia que você vai ver aquela pessoa sendo separada, indo para o inferno, e você deixou de dar uma palavra que talvez tivesse mudado a história da vida dessa pessoa. Meu Deus, quem é que não quer vir? Olha, vamos ali, hoje vai ter uma balada gospel. Pode falar assim. Você traz a pessoa. Tem aqui o Fat Brother. Meu Deus, quando esse camarada começa a cantar, todos os espíritos do mal saem e já entra o Espírito Santo na pessoa. Já muda tudo. Ele se alegrou porque Marco voltou. Ele não era vingativo. Tem hora que dá vontade, meu irmão. Tem hora que dá vontade de se vingar. Porque tem uns irmãozinhos, umas irmãzinhas que são
tão nó cego e chato. Mas a gente não pode. E aí Jesus ensina da outra face. Paulo diz o seguinte: olha, eu fui liberto da boca dos leões. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Preste atenção aqui. É o Senhor que nos livra de toda obra maligna. Não é o Partido Democrata, não é o Partido Republicano, não é o PT, não é o PL, não é o PCdoC, não é o sei o quê. Não é nada de partido. Nós estamos enganados. Sabe o que está acontecendo? A política ela está engolfando, ela está envolvendo, está matando a igreja. Jesus, ele disse o seguinte: não sou desse mundo, não. Eu podia mandar meia dúzia de anjozinhos, uns 2 metros de altura com a fogo. Um só matou 200 mil homens, né? Imagina. Deixa isso aí. O que importa é aqui, ó. O próximo. O amor, é a vida, é a eternidade. Paulo nos ensina 5 lições que precisamos colocar em prática. Preste atenção, se você não guardou nada da mensagem, guarde isso aqui. Primeira lição, comunhão. Isso está muito difícil, queridos. Comunhão. Raramente hoje, aqui não, porque aqui é uma igreja onde tem, ensino, mas geralmente hoje, raramente se convida alguém mais para ir na casa do outro. É muito chato, muito chata. Segunda coisa, hospitalidade. Isso aqui é a marca registrada da igreja. Número 1, comunhão. Segundo, hospitalidade. Hospedar alguém. Relacionamento. Eu fico revoltado que às vezes tem crente que tem uma facilidade de se relacionar com o mundo, com o pessoal do mundo, cheio de coisa, de palavrão, de tudo. Eu mesmo agora estou tendo um relacionamento com um rapaz, mas a boca dele parece um sepulcro aberto. E toda a vida que ele está falando, eu estou orando dentro de mim. Senhor, muda a vida desse homem, muda a vida. E essa semana eu falei que vinha para cá, ele falou: ué, mas você vai abandonar seu irmão aqui? Significa que ele já está sentindo, um contato, uma falta. E na hora certa eu sei que Deus vai salvar toda a família. Compartilhar experiências. Gente, não está brincadeira. Vocês me desculpem, eu também faço parte desse grupo. Essa miséria da mídia social, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, toque não toque. E vão inventar mais. Agora não é mais Twitter, é X. A gente senta, Léo? Você vai pagar o almoço hoje para mim, o senhor está falando. Sem celular. Nós vamos hoje falar bem e mal de várias pessoas. Vocês pensam que Jesus também não falava mal dos outros, não? Estão enganados daqueles homens religiosos. Chamou os caras de sepulcro craiado. Não é verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Tem coisa que você fala mal do outro, que é a verdade. Agora não adianta inventar mentira e depois ouvir o que o outro está falando e levar, porque aí é a 7ª daquela lista que o Senhor abomina, que traz contenda entre os irmãos. Está todo mundo balançando que vocês estão cometendo esse tipo de pecado, eu sei. E último, fazer as pazes. Querido, deixa eu te contar uma coisa aqui. Se você não perdoa o seu irmão, eu tenho propriedade de aluguel. É como você ter um inquilino dentro do seu coração que não te paga aluguel. E tem momentos que não é fácil. O que eu já passei de luta. Vocês não sabem o que fizeram com meu pai, o que fizeram com meu avô, o que fizeram com minha vida, o que fizeram com meus irmãos, o que fizeram com meus tios, o que fizeram com meus primos, pastores de igreja. Vocês não têm ideia. Se eu falar, vocês desviam tudinho. É por isso que eu não vou falar, que vocês não estão prontos para ouvir. Se eu contar 1%, vocês não acreditam, pastor Gidão. E olha, demorou tempo para mim liberar o perdão. E hoje, eu vejo as pessoas e lembro, mas não tenho mais mágoa no coração. E eu encerro dizendo: quem é você? Quem é você?
Em Timóteo, Paulo diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Olha aqui, você não precisa ser um pregador, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser... Sabe quem era Onesíforo? Tem uma outra versão que diz que ele alegrava Paulo, ele era um cara engraçado. Paulo chegava lá, acho que ele contava piada para Paulo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo fala sobre Timóteo. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Tem muitas ações que você toma na vida que você nunca sabe o que vai ser. Quantos aqui já assistiram a lista de Schindler? Meu amigo, se é uma história mais fantástica do mundo, aquela é uma delas. O cara foi ali salvando gente, não sabia. Hoje existem milhões aí de judeus que foram salvos, que mudaram a história. Então faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu vou pedir que você se coloque de pé neste momento. Não sei qual o grupo que você está. O grupo que começou mal e termina mal. O grupo que começa mal e termina bem. O grupo que começa bem e termina bem. Mas você pode mudar esta manhã. Eu não sei, talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez e a coisa mais importante na vida do ser humano é saber que este mundo não tem perspectiva. Estamos partindo para a eternidade. A eternidade, a palavra já se explica. Eterno, não tem fim. E se você não tem certeza onde você vai passar a eternidade, porque só existem dois caminhos, não tem o terceiro, não se engane. Ou é o céu ou é o inferno. Para ir para o inferno, basta continuar na vida de pecado, em oposição a Deus, que você já está garantido no inferno. Mas para ir para o céu, basta apenas uma decisão, tomar a decisão, aceitar Jesus como Salvador. Não é religião. Gente, a religião tem matado mais seres humanos do que elas que causam as guerras, na realidade. As guerras que virão agora, no fim serão guerras religiosas. Então nós estamos falando de relacionamento. O Criador com a criatura. O pecado separou, mas a sua aceitação, quando você decide, Deus novamente te recebe e você passa a ter a comunhão. Tem alguém aqui esta manhã que não tem certeza da salvação e da vida eterna? E você quer ter certeza esta manhã? Levante a sua mão, fala, não tenha vergonha, é a decisão mais importante. Se tem alguém, você só levanta a mão, nós vamos orar por você. Se todos já têm certeza, graças a Deus, vamos dar um aplauso bem forte. Agora eu vou orar. E esta manhã você peça a Deus: Deus, eu quero a minha identidade. Como é que eu vou me identificar? Quem sou eu? O que eu posso ser? O que eu posso fazer? E faça enquanto há tempo. Porque o tempo está se acabando. O relógio de Deus está mais rápido. Levante as mãos assim. Pai, em nome de Jesus, eu oro esta manhã por cada pessoa aqui presente. Em primeiro lugar, agradeço esta oportunidade de vir aqui e ministrar a Tua palavra. Tua palavra não muda, Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Mas ao mesmo tempo, além de ser o Criador, onipotente, onisciente, onipresente, Senhor de todas as coisas, do mundo visível e invisível, mas Tu és um Deus tão bondoso, tão amoroso, que Tu te identificas como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, homens falhos, pecadores como nós, Senhor. Na realidade, Tu és o nosso Deus. Agora aceita o Teu povo, mostra ao Teu povo, a cada um deles, a identidade, Senhor, o que cada um deve fazer, como servir no reino, na Tua casa, enquanto há tempo. A Ti seja a honra e a glória. Perdoa aqueles que estavam errando, dá força, dá ânimo, Espírito Santo de Deus, e nós Te louvamos por tudo, em o nome de Jesus, amém e amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a decisão e a atitude é sua. Vai campeão, vai campeã em nome de Jesus.